gente, só fazendo uma nova introdução, porque o vídeo desse evento vai para o YouTube, então, para quem estiver nos assistindo, esse é o USP Talks número 49, sobre racismo estrutural no Brasil. Estou aqui com o professor Denis de Oliveira, da ECA, Escola de Comunicação e Artes da USP, com a professora Adriana Alves, do Instituto de Geociências, e com o meu colega jornalista, Antônio Carlos Quinto, que é o editor de diversidade do Jornal da USP. A gente já ouviu o Denis, ouviu a Adriana, e agora a gente vai bater um papo aqui. E eu vou deixar para o Quinto fazer a primeira pergunta. Quinto, o que te emocionou mais, ou o que você destacaria da fala do Denis e da Adriana, aí, sendo, né, você está na USP há 30 anos e vivencia a questão racial, né, a sua vida toda, na verdade, né? O que te chamou mais a atenção? Bom, não sei se é bom dia ou boa tarde. Boa tarde a todos. Ayrton, muito obrigado por essa oportunidade em participar dessa verdadeira aula. E você falou a palavra correta. Realmente é, para mim, emocionante. É emocionante por diversos aspectos, né? Não só que me faz rever a minha trajetória de vida, me faz rever a minha trajetória como jornalista, me faz rever a minha trajetória dentro da Universidade de São Paulo. E o que me chamou a atenção, por exemplo, com relação ao professor Denis, eu acho que eu posso fazer minha questão? Quando ele falou da rede Quilombação. Dentre as várias iniciativas da USP, incluindo aí a adoção das cotas, né, que foi depois, inclusive, né, da legislação, eu vejo iniciativas positivas. Essa é uma iniciativa positiva. São diversas iniciativas positivas, mas a gente vê, se me permitem a minha opinião, que ainda não é suficiente. E como eu fiz um comentário com a professora, e com o Denis, e com o Ayrton ali, o caminho é longo. Né? O caminho é longo, será um caminho árduo, mas estaremos juntos. O professor falou da rede Quilombação, né, da qual ele é um dos coordenadores, se eu não me engano. Eu queria saber o seguinte, professor, essa rede Quilombação, que funciona aí no âmbito da universidade, e essa questão das cotas, essa situação atual da USP, eu queria saber o seguinte, como está essa situação de dentro da USP para fora? É possível vermos muitos alunos negros dentro da universidade, andando pelo campus. Agora, essa é a minha pergunta central. Já existe reflexo para a comunidade, de uma forma geral? Já existe reflexo na periferia, de maneira geral, professor? Bom, primeiramente, Quinto, a rede de Quilombação, né, foi uma experiência que a gente construiu há 10 anos atrás, né, e ela não é restrita à USP, na parte da USP, mas é uma tentativa da gente levar essa experiência de ativismo que nós tivemos aí na luta pelas cotas raciais para fora da universidade, né? Então, ela é uma rede que atua fora. Tem, inclusive, uma das experiências muito gratificantes da rede de Quilombação são as rodas de conversa nas periferias, né? A gente fez várias desse tipo aí, né? Então é bem interessante trazer essa experiência, essas pontes. E por que a gente faz isso? Veja, acho que tem um debate que a gente vai ter que fazer um momento. Tem que fazer, é urgente isso, né? Que é um pouco, né, a vivência desse aluno negro, aluna negra na USP. Que a USP é extremamente hostil. Ela é muito hostil. O aluno negro, a aluna negra, né, o aluno trabalhador da periferia, é muito hostil. Porque ela foi construída, do ponto de vista estrutural, histórico, né, para atender uma elite. Tá? A USP, quando foi criada em 1934, tá, o objetivo dela é recuperar, né, a autoestima da elite paulistana, perdida com a derrota na chamada Revolução de 32, né? E aí houve uma mobilização das elites paulistas, cafeeiras,
para construir uma inteligentsia paulista de referência a partir da USP, né? Foi isso, inclusive, há investimentos até para trazer pessoas de fora, né? Levi-Strauss, vem para cá, e tudo isso. Então, essa era a ideia, a origem da Universidade de São Paulo, né? E, veja, quando você tem, né, uma universidade com essa origem, com esse perfil, e aí você vai ter a presença de alunos negros, alunas negras, alunos trabalhadores no seu entorno, tá? Vai ter uma hostilidade, do ponto de vista, por exemplo, um ambiente que as pessoas se sentem pouco à vontade. Eu vejo muito isso. Né? Eu vejo alunos negros nas negras minhas, por exemplo, que têm vergonha de perguntar em sala de aula. Tá? Pergunta depois. Não estão à vontade, né? Parece que não é o lugar deles. Né? Então, entram lá, tá, mas ainda se sentem intimidados. Né? Você vai ver que toda a estrutura de atendimento da universidade ela é feita para alunos que não trabalham. Né? Então, boa parte das repartições dos órgãos da universidade não funcionam à noite. Tá? Fim de semana, né, fecha quase tudo. Bibliotecas, né? O transporte público da Universidade de São Paulo é péssimo e tem piorado nos últimos tempos. Né? Enfim, você vai ter uma série de situações ali, né? E tem essa demanda agora dos alunos, né, da USP em relação às bolsas de permanência e tudo isso. Então, veja, a tensão está acontecendo muito agora, né? Essas vivências desses alunos é muito complicada. E veja, qual que é uma questão que eu acho importante a gente levantar, né? Esse aluno negro, essa aluna negra, que vai se deparar com várias situações, inclusive de racismo, nós temos observado isso, né, em sala de aula, com outros colegas, etc. O que ocorre com ele? Né? Se não tiver uma noção de que ele está conectado com outros colegas, alunos negros, alunas negras da universidade e fora dela, tá? Quer dizer, a população negra nos resume apenas que está na universidade, mas para fora dela, tá? Ele vai ter muita fragilidade para enfrentar isso. Tá? Então, é muito importante nessa conexão com uma dimensão da negritude que extrapola a universidade. E por essa razão que a gente montou a Rede Quilombação, né, para justamente ter essa conexão, fortalecer essa conexão sempre existiu, mas às vezes a gente perde um pouco quando entra no ambiente universitário por conta da própria ambiência universitária, né? Então, fortalecer essa conexão com a nossa origem, quem somos, né? Nosso passo vem de longe, nós podemos estar sozinhos no momento específico do racismo, mas há uma grande ancestralidade nossa que nos fortalece. Eu acho que é fundamental para os enfrentamentos que nós estamos tendo já com essa questão, com essa situação aí das cotas raciais. Só reforçar para o pessoal da plateia, quem quiser enviar perguntas aqui, pode fazer por escrito, entregar para a Rebeca aqui, que ela encaminha para nós. Eu faço a pergunta aqui para os nossos convidados. Tá? Quinto, você queria fazer uma pergunta para a Adriana também? Posso? Que privilégio. Professora Adriana, você disse que está na USP desde 99, né? E naquela oportunidade os alunos eram 2%, hoje 30%. Com relação à docência, houve mudança? E uma outra questão, você falou muito em resistência. Inclusive, eu tive conversando dias atrás com um amigo que é professor da rede pública de ensino. Com relação à Lei 10.639, ele me disse que existe muita resistência de professores, né? E você, de alguma forma, falou em resistência também nesse sentido. Bom, então são duas questões, na verdade. A primeira é se houve mudança na docência, e a segunda é qual estratégia seria ideal para se quebrar essa resistência. Aqui estamos numa iniciativa, né, importantíssima, mas no dia a dia de vocês, eu acho que você deve ter alguma ideia, alguma projeção, enfim, é isso. Obrigado. Bom, quanto à docência, eu vejo mudanças em vários dos cursos em que os alunos já entram e alunas já entram mais politizados. Então, por exemplo, as áreas de humanas, os professores já estão sendo instados a colocar um referencial um pouco mais diverso, porque ele era completamente eurocêntrico, né? Parecia que só a França e que produzia pensadores no século XVIII. Então, o pessoal tem puxado um pouco mais no referencial teórico. Eu vejo mudanças também nas áreas de biológicas,
por conta da entrada de mais alunos com outro perfil. Então, acho que a mudança ainda está vindo de baixo para cima, por requisição dos alunos e não por uma conscientização dos professores da necessidade de diversificar tanto o seu referencial teórico, quanto as suas práticas, quanto fazer o aluno olhar para além das habilidades técnicas que ele vai precisar, né, para exercer sua profissão. Sob pena de passarmos vergonhas de termos chancelado com um diploma USP um assediador, um estuprador, eu estou falando sempre nesse ponto porque eu trabalhei com gênero muitos anos, mas são vários os exemplos, né? De negligências ou de inconsistências, entre muitas aspas, éticas, de profissionais que são tecnicamente irreprováveis, né? Eles são ótimos, mas, do ponto de vista mais humano, humanista, civil, da coisa civilizada, da coisa, a gente peca muito por ter um currículo que é engessado para a técnica. Isso, por exemplo, a gente gosta muito de se comparar com as universidades europeias e americanas. Boa parte delas tem um referencial que é um currículo mínimo, que inclui disciplinas como organização social do espaço, ou história da ciência, ou história da sociedade, que pincelam problemas sociais contemporâneos e históricos antes de entrar para a parte técnica. No Brasil, a gente não tem essa tradição. A gente, por exemplo, na geologia, não há nada remotamente próximo de relações sociais no currículo. Vem como uma demanda dos estudantes que estão entrando, como a gente trabalha com risco em área de encosta, a gente tem bastante dessas demandas trazidas pelos estudantes que moram nessas regiões e hoje estão nos bancos dos discentes, nas nossas salas de aula. Mas a gente precisaria pensar numa reformulação do currículo para além da técnica, para além de atender os anseios do mercado, por exemplo. Ouço muito falar em inovação, em empreendedorismo, em muitos ismos, mas a gente ainda peca em também exercer esse papel de formar seres humanos, né? Olha, esse tem um diploma USP, eu me orgulho do ser humano que ele é. Ainda não temos isso. E encontramos muita resistência quando trazemos esse tema. Por exemplo, no Instituto de Estudos Avançados, uma vez eu trouxe esse tema e quase que fui crucificada, porque não é, para a pessoa que me interpelou, não é prerrogativa da universidade trazer isso, é problema do pai, da mãe, da escola básica, mas não da universidade. Eu vejo diferente. Como a gente quebra esse ritmo, eu acho... a gente já tem quebrado, como eu disse, por resistência dos estudantes, e resistência e insistência, mas eu não consigo ver, partindo ainda do corpo docente de forma espontânea, uma mudança das práticas educacionais. Da mentalidade, essa discussão que estamos tendo hoje, fomentada por uma pró-reitoria, eu estou desde 99, eu acho que é a primeira vez. É a primeira vez. E é uma pró-reitoria de pesquisa, né? Então, mostrando que a universidade começa a olhar de todos os seus ângulos por uma questão que é essencial, que organiza a nossa sociedade, estrutura a nossa sociedade, como o tema bem diz. Então, eu vejo mudanças muito positivas. Acho que a gente deu um salto enorme entre 99 e 2023. Mas é isso, era tudo tão urgente, e ainda é tudo tão urgente. Às vezes a gente pode parecer que é eternamente insatisfeito, mas é que ainda, pelos exemplos que o Denis trouxe, a gente está muito longe daquilo que é minimamente aceitável. Então, essa revolta tem justificativa, né? A gente vê, sim, os avanços que foram feitos, mas a gente também sabe que o caminho, como você bem disse, é longo. Por isso que a gente é tão insistente e estridente. Obrigado, Adriana. Pegando esse gancho, então, você finalizou a sua apresentação trazendo esses exemplos recentes, né, de casos gritantes de racismo, e que tem uma repercussão grande na imprensa, mesmo que não seja de longo prazo, mas, enfim, gera um engajamento nas redes sociais e tal. Eu queria ouvir de vocês até que ponto esses casos mais que ganham uma visibilidade maior mudam de fato alguma coisa. Você acha que as pessoas realmente se sensibilizam, elas enxergam o racismo nesses casos e começa a haver uma mudança de mentalidade, ou é só ruído mesmo, né? Você tem uma gritaria inicial, mas no médio e longo prazo as coisas não mudam na prática. Como é que vocês sentem isso?
Eu acho que muda, né? Porque, veja, boa parte dessa visibilidade maior, né, que está tendo na mídia, dos casos de racismo, é muito produto da nossa persistência, né? Eu acho que isso é uma conquista, né, da população negra, do movimento negro, né, das lutas da população negra, né? Então, não se admite mais o racismo. Acho que essa é a ideia, né? Não é admissível. E esse tipo de formulação ele tem ganhado espaço. Isso é muito importante. Então, casos como esse, por exemplo, estão ganhando espaço na mídia muito por função disso, né? Não tem mais como, não se tolera mais isso. Não tem mais como ter esse tipo de comportamento como algo possível, né? Passível de ser aceito. Isso é muito importante, né? Acho que isso é um passo importante. Agora, veja, quando se faz isso, o que ocorre, né? Aí, sempre quando a gente tem alguns avanços, você tem mudança de cenários, né? Você tem reposicionamentos dos sujeitos, né? Que importa a gente poder refletir, pensar, e por isso acho muito importante esse debate aqui nosso, né? Nós estamos conversando um pouquinho antes de começar aqui, né, o evento, né? Porque, veja, se antes você tinha um racista envergonhado, né, que pouco aparecia, as pesquisas mostram isso. No Brasil é um país engraçadíssimo, né? Todo mundo admite que tem racismo, mas ninguém fala que é racista. É uma coisa esquizofrênica, né? Tem racismo. Quem é racista? Não, eu não sou, é o outro. Ninguém admite isso, né? Tem um problema muito sério, que você não consegue, né, mapear onde está o racista, o que é o comportamento racista, né? Então, eu quero reforçar muito a fala da professora Adriana aqui no começo, né? O branco tem que reconhecer seus privilégios. A pessoa branca tem que ser o primeiro passo para a gente poder caminhar para uma superação do racismo. Então, eu acredito que esse tipo de visibilidade, ele toca, ele cutuca. Né? Veja, determinados comportamentos não são admissíveis. Né? Mas o que está acontecendo, né, é um reposicionamento. Né? Os sujeitos que tinham esse racismo envergonhado no explícito, alguns sentem-se incomodados, e aí radicalizam, né, essa posição. E veja interessante, né, eu estou observando muito isso, esse debate. Né? Eu sou jornalista, né, e eu verifico muito isso. Né? Eu quero fazer até um pequeno parênteses aqui, né? Fazer coro para a Adriana, né? Eu não quero falar sobre racismo, né? Sou jornalista, sou comunicador, né? E sempre me chamam para falar sobre isso. Vou falar, né? Mas é um pouco essa coisa da gratificação temática, né? Para nós intelectuais negros e negras, né? Mas fechando parênteses aqui. Mas a gente observa, por exemplo, nessa discussão, né? Que esses sujeitos que radicalizam o racismo reivindicam uma pretensa liberdade de expressão. Tá? Isso é gravíssimo, isso, né? Porque você está, na verdade, deturpando um conceito que é muito caro para a democracia, né? Que você ser racista, né? Você praticar o racismo é um direito enquanto sujeito, porque é minha liberdade de expressão. Eu tenho direito de ser racista e expressar isso. Veja, nenhum direito, isso é uma deturpação absurda, né? Nenhum direito individual, civil, ele é absoluto. Porque o direito vai até o momento que você atinge o direito do outro. Essa é a pactuação democrática. Tá? Eu até brinco, né? Nem direito à vida é absoluto, porque você pode matar uma pessoa em legítima defesa. Tá? Se não vier outra opção, você pode até, né, negar esse direito da outra pessoa da vida, se você não tiver outra opção para garantir a sua. Então, o racismo não é admissível. Não há como você avocar o direito de liberdade de expressão para proferir, né, um ato racista. Então, isso não existe. E esse debate está muito presente hoje. Né? Então, é muito interessante esse reposicionamento. Né? Aí nós que reivindicamos, né, que lutamos contra o racismo, denunciamos o racismo, somos colocados como autoritários, como antidemocráticos, como pessoas que não estão reconhecendo o direito dessa outra pessoa. Não, numa democracia, o comportamento racista, o discurso racista, não tem vez, não pode ser tolerado, não pode ser admitido. Porque isso não garante uma pactuação democrática justa no Brasil. Adriana? Eu sou um pouquinho mais pessimista que a deles. Eu acho que esses episódios eles são extremamente didáticos para as novas gerações. Então, aquele menininho que está começando a jogar futebol, que sonha em ser um craque, tem no Vini Júnior um exemplo, eu vou ser sincera, muito melhor do que, por exemplo, um Neymar, que finge que não existe o problema, mas sofre com ele também. Mas eu também acho que esses episódios escancarados de racismo, eles servem de escudo para a gente negligenciar o problema mais a fundo. Então, eu detesto a expressão fogo nos racistas, que senão o Brasil inteiro tem que queimar, gente, não sobra ninguém.
Porque não, o problema foi ele externar. Você pode pensar o que você quiser. É problema externar? É crime externar? É. Mas, quando a gente grita fogo nos racistas, vários racistas gritam junto e vão dormir em paz depois. Então, o problema, para mim, é a gente deixar muito no raso, nessas manifestações explícitas de racismo, e esquecer que existe, como o Denis bem colocou, toda uma estrutura que sustenta e permite que essa pontinha do iceberg apareça. Mas, por hora, enquanto a gente fica fogo nos racistas, a gente só está lidando com a pontinha do iceberg. Sabe-se Deus quanto que tem lá para baixo que está sustentando toda essa estrutura. A gente tem um conceito na geologia que é isostasia. Para que uma montanha suba muito alta, a raiz dela tem que ser muito profunda. E, quando você vê esse ápice da pessoa poder gritar, né, no rosto do outro, impropérios de cunho racial, é porque a raiz dessa montanha é tão profunda, mas tão profunda, que pôr fogo naquele racista do topo vai fazer pouca diferença lá na base da montanha. Entende? Então, eu fico sempre entre, ok, legal, e what's next? É isso. Quinto, gostaria de abordar isso também. Eu vou trazer uma pergunta da plateia aqui, aí eu passo o microfone para você. A pergunta da Leila, ela pergunta: em políticas públicas na academia para inclusão e diversidade, a articulação é feita pelas minorias, pois a classe privilegiada não tem lugar de fala, ou é por falta de empatia? Bom, eu vou falar da minha experiência no Jornal da USP. Em 15 de agosto do ano passado, foi inaugurada no Jornal da USP a editoria de diversidade e inclusão, atendendo a essa demanda que a universidade vem abrindo caminhos. Eu não posso dizer, eu não posso afirmar que essa iniciativa foi por uma minoria, foi elaborada por uma minoria. Foi uma iniciativa editorial do jornal, foi uma iniciativa, digamos, benéfica, né? Inclusive, nós, hoje, na editoria de diversidade e inclusão, não somos melhores que ninguém, pelo amor de Deus, mas o Ayrton é testemunha, trabalhamos bastante, porque existem muitas pautas, existem muitas demandas, existem muitas situações que precisam ser abordadas, que devem ser abordadas. E essa abordagem tem que ser feita com muito cuidado. Essa abordagem tem que ser muito bem pensada. E é nesse caminho que nós estamos seguindo dentro dessa editoria, essa nova editoria do Jornal da USP. Eu me lembro que, no ano passado, não me lembro o período, nós abordamos diversos aspectos da Lei 10.639. Inclusive, se eu não me engano, o professor Denis foi uma das nossas fontes sobre a aplicabilidade da lei, sobre o histórico dessa lei, sobre vários aspectos, enfim. E a gente percebe que há muito a se fazer, existe muito a se fazer. Vou repetir o que a professora Adriana falou. Temos de louvar essa iniciativa, né? Então, é um conjunto de iniciativas que a USP vem tomando e que vem surtindo resultados, que vem surtindo efeitos, apesar de sabermos que o caminho é longo. Então, eu acho que realmente é preciso um olhar atento, é preciso se olhar atentamente sobre esse problema. Então, da minha parte, eu acho que é isso, Ayrton. Me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que sua pergunta vai no sentido de: as políticas para pessoas negras são pensadas por pessoas negras, as políticas para pessoas com deficiência são pensadas para pessoas com deficiência. É verdade. Existe algo que a visão de quem vive, quem vivencia os entraves, os obstáculos, as benesses e todas as particularidades daquele grupo, é quem pode falar, né? Lugar de fala tem.
Mas tem um ponto que eu acho que a pauta das pessoas com deficiência é ainda mais emblemática do que a pauta das pessoas negras. Uma vez eu perguntei por que havia sido substituído o termo pessoas com necessidades especiais para pessoas com deficiência. E a resposta foi tão didática que eu repito aqui. A moça falou: eu não tenho nenhuma necessidade, eu não teria nenhuma necessidade especial fosse o espaço pensado para todos. Mas o espaço não é pensado para todos porque ele é pensado de um lugar. As cotas jamais teriam sido aprovadas se o CO, majoritariamente branco, não tivesse votado a favor. Então, nós temos aliados em todas as causas, mas as políticas são pensadas respeitando-se as particularidades de cada grupo, e é por isso que elas são formuladas, em geral, por um grupo que é quase homogêneo. Mas, aí, a partir dessas políticas, buscam-se parceiros abertos a levar essas pautas para quem manda de fato. E quem manda de fato ainda não é pessoa com deficiência, não é mulher em maioria e não é negro em maioria. Então, nós precisamos nos aliar às pessoas que, de fato, fazem as regras, de fato, implementam as regras. Então, não sei se eu respondo sua pergunta, mas a demanda é formulada por nós. Como levá-la adiante, levar a mudanças efetivas, a gente busca aliados. Ainda é quem manda no Brasil, né? Denis, quer acrescentar algo nessa questão? Nós estamos com Tá. o tempo quase esgotado aqui. Eu acho que é isso mesmo, né? Assim, porque, veja, às vezes o conceito de lugar de fala ele é importante, mas toma um pouco de cuidado quando a gente radicaliza o conceito, a gente cria uma certa dificuldade, né? Porque não é gratificação, né, de tudo, né? Porque, veja, a ideia da luta, quando a gente fala contra o racismo estrutural, luta contra o racismo, qual a ideia? Né? A gente pensar uma nova pactuação de relacionamentos. Tá? É essa a ideia. Tá? Veja, o que a gente quer construir para o Brasil? Acho que é essa a grande pergunta que a gente tem fazendo para nós mesmos. Né? Que tipo de universidade nós queremos? Que tipo de sociedade nós queremos? Que tipo de país a gente quer? Que tipo de mundo a gente quer? Tá? É nessa perspectiva. Tá? Porque, veja, se a gente começar a trabalhar com a ideia, porque esse é o grande problema. Assim, eu não vejo possibilidade de uma pactuação democrática, justa, de equidade, quando você tem, né, privilégios, né, constituídos a partir de lugares estabelecidos por critérios raciais, critérios de gênero, tudo isso. Né? Então, pensar nesse outro, pensar na alteridade é fundamental. Tá? Se a gente não construir essa perspectiva de pensar na alteridade, né, sair desse lugar, né, fechado de nós mesmos, né, para construir essas pactuações, e a gente acaba não fazendo mesmo. Eu, por exemplo, eu gosto muito do Paulo Freire, né, tenho estudado muito Paulo Freire, é uma referência que eu tenho, inclusive, os meus livros últimos, né, meus trabalhos, eu faço relação Paulo Freire com jornalismo. E tem uma coisa do Paulo Freire que é muito interessante, que ele fala o seguinte: é necessário você aperfeiçoar a escuta. Né? A dialogia é você saber escutar, saber ensinar é saber escutar, saber ouvir. Né? E ouvir é no sentido de que forma, né, essas falas me interpelam, né, me deslocam, né, como sujeito, no sentido de trazer elementos outros que o meu fechamento subjetivo não permite entender. Então, isso é muito importante. Né? Então, esse tipo de postura, né, ela é fundamental para que a gente, né, consiga efetivamente contribuir para a construção de uma outra sociedade. Então, ouvir, escutar, né, essa postura democrática que é fundamental nós temos. Né, não só pensarmos, né, como eu, né, coloco, né, mas como eu ouço esse outro, né, como estou vendo esses outros. Né, e aí os compromissos estabelecidos com sujeitos, né, e sujeitas que não fazem parte do meu grupo social específico, mas estão numa condição ali injusta, desigual, etc., é fundamental você ter esse tipo de leitura. Né? Então, é isso que a gente espera. Tá? E aí esse grito, né, que vem dessas pessoas que estão vítimas da discriminação são fundamentais. Né? Tem um filósofo argentino, eu gosto muito, que é o Henrique Dussel, né? Ele fala o seguinte, ele fala o que é a filosofia da libertação. Né? Ele escreve um livro, Filosofia da Libertação. A libertação ocorre quando aqueles que estão oprimidos gritam contra a opressão. Né? Eles libertam não só eles, mas toda a sociedade, porque essa pessoa que oprime, ela tem que sair de uma condição que a única forma de humanidade que ele enxerga é pela opressão do outro. Tá? Então, quando você consegue enxergar-se enquanto sujeito apenas oprimindo o outro, tem um problema com você. Né? Como a própria Lélia Gonzalez fala, né? Aí encerram, né? O racismo é uma neurose cultural. Tá? Uma neurose cultural do branco, que fica incomodado de viver num país africano. Você me deu o gancho perfeito para a pergunta final, para a gente finalizar. O nosso tempo já está esgotado, na verdade, mas acho que a gente precisa abordar uma última coisa.
Você falou que precisa de uma mudança cultural por parte do branco. Mas, em termos de políticas públicas, você já tem a tipificação do racismo como crime, quer dizer, você tem uma lei que exige que a história afro seja incluída no currículo escolar, ela não é cumprida a contento. Mas, enfim, existem medidas, vocês enxergam medidas práticas em termos de legislação, políticas públicas que precisam ainda ser adotadas, ou é mais uma questão de mudança cultural mesmo, de implementar aquilo que já existe? Para a gente encerrar. Não, Perdão. Em 2 minutos cada um. Vamos priorizar. Prioridade máxima. Então, tá bom. Primeiro, aplicar as políticas que existem, né, que nós temos aí, conquistamos, não são aplicadas plenamente. Quando a gente conquista uma política pública, ela vai abrindo outras demandas, né, que têm que ser atendidas. Então, por exemplo, aplica cotas raciais na universidade. Esse aluno negro, essa aluna negra, cria demandas novas de assistência estudantil, de políticas internas da universidade, que têm que ser atendidas. Então, para uma política pública ser plenamente aplicada, tem que se pensar de que forma as demandas que ela gera, novas demandas e mudanças institucionais, têm que ser implementadas, né, para que ela efetivamente funcione. Então, esse processo de escuta, de avaliação constante é fundamental. Aplicá-las, né, profundamente e também ver que demandas elas vão criando, como é que você vai atuando nisso. Tem um aspecto que eu acho, assim, aí foge um pouco desse universo aí acadêmico, né, que eu acho que é fundamental, né, uma coisa que eu historicamente, na minha militância, eu me bato, que é a mudança nas políticas de segurança pública no Brasil. Isso é uma coisa seríssima. Tá? No final dos anos 70, o Movimento Negro Unificado, o MNU, fundado em 78, faz 45 anos agora, no dia 7 de julho, ele trouxe, foi fundado aqui, né, em São Paulo, né, na escadaria da Praça Ramos, e o MNU, né, ele traz, naquele momento, um momento de redemocratização no Brasil, fim do regime militar, uma formulação que é interessantíssima. Todo preso comum é um preso político, porque era o momento da anistia, né, dos presos políticos, e aí o MNU dizia o seguinte, olha, o sistema repressivo que oprime, né, os lutadores ali, os guerrilheiros contra o regime militar, também oprime a população negra na periferia. Inclusive, um dos motivos do ato que funda o MNU em 78, 7 de julho, foi o assassinato do Robson Silva, né, que era um trabalhador feirante, né, na Zona Leste, pela polícia. Tá? E veja, no processo de redemocratização no Brasil, o sistema de segurança pública ficou intacto, é o mesmo modelo. E aí que a gente fala, né, a democracia não chegou na periferia ainda, porque a periferia vive com mandados de busca, com invasões de domicílio sem mandados de busca, vive com execuções extrajudiciais, vive com invasões de domicílio, execuções, toques de recolher. Então, a periferia vive ainda numa situação muito próxima à ditadura, de um AI-5. Né? E você tem uma estrutura de segurança pública que ainda permanece, né? Que leva, por exemplo, levar aquele trabalhador amarrado e a justiça ainda não considera aquilo algo ilegal. Então, isso é um problema muito sério, né? Que é necessário, para você garantir, de fato, uma democratização, você mudar, porque a maior parte da vítima desses processos policiais é a população negra. Ainda presente a ideia que negro é o criminoso, a negra é a criminosa, né? O encarceramento em massa, tudo isso. Então, isso é urgente. Tá? Quem está falando isso não sou só eu. Tá? Houve um relatório da ONU, da Rita Isaac, enviado especial para os direitos de minorias, da ONU, em 2017, me parece, ao Brasil. Ela elogia as ações afirmativas no Brasil, foi importante, tá? Houve avanços significativos, e ela aponta justamente o problema da segurança pública, do encarceramento em massa, como os entraves para o efetivo enfrentamento ao racismo no Brasil. Tá? Então, essa é uma questão que é urgente e eu vejo pouco discutida, pouco debatida, né, no debate político brasileiro, debate social brasileiro. Tá? Agora, isso é uma questão que a gente tem que vale um outro debate, um outro hospital, né, pode, com especialistas, a gente poder debater melhor. Mas eu vejo assim que é um processo longo, um processo complexo, porque envolve mudanças institucionais e tudo isso. Então, políticas públicas, sim, mas acompanhadas de uma avaliação, de uma reformulação nas instituições responsáveis pelas políticas públicas. E essa questão da segurança pública eu acho que é urgente. Perfeito. Valeu. Olha, eu pedi para o Denise primeiro para eu ficar pensando. Eu vou ser bem breve. Eu viria 3 pontos. Descriminalização das drogas, que hoje o mecanismo de repressão ao tráfico é a principal desculpa para o genocídio negro, enquanto os jovens de classe média alta e classe média e os ricos consomem drogas de todos os tipos fornecidas por esses mesmos jovens negros que são assassinados e presos. A segunda seria
A mudança dos currículos de medicina e de todas as profissões de cuidado, porque a atenção básica de saúde para a população negra ainda é uma das principais áreas em que o racismo prevalece, e isso custa vidas. Então, saiu a pesquisa de que um recém-nascido prematuro negro recebe menos atenção da equipe neonatal e tem não sei quantas chances mais de morrer em comparação com o recém-nascido prematuro branco. Isso é extremamente cruel e vem das nossas universidades. E a terceira seria a reformulação dos nossos cursos de direito. Se você for fazer uma revisão de todas as sentenças já proferidas, ou sob recorte racial ou sob recorte de gênero, os absurdos são tantos que é difícil até de enumerar. Então, a gente precisa mudar os nossos cursos de direito e de atenção básica de saúde para começar a ver uma mudança no que é básico de direito do ser humano, que é o direito à vida, à saúde e até um sistema de justiça que não seja baseado na cor da pele. Então, acho que essas são as 3 mais urgentes que eu veria, seriam essas. E quinto, eu vou jogar a última fala para você, então, o que precisa mudar no jornalismo, na comunicação, para combater o racismo? Pois é. Volto a dizer, parece um mantra, mas o caminho é longo, volto a dizer. Perdoe-me por repetir isso, né, durante as minhas falas. As verdades precisam ser repetidas. No jornalismo também, né, eu não sei se seria aí uma questão de quantidade de pretos e pretas nas redações. Isso vai ajudar? Vai ajudar. Por quê? Temos um olhar diferente. Temos um olhar diferenciado. Temos o olhar da verdadeira realidade, né? Temos esse olhar. O professor Denis, ele abordou a questão dos casos recentes, inclusive a questão do Vini Júnior. E ele abordou também a questão do apagamento das digitais negras, né? Esse apagamento, eu entendo que ele ainda persiste, né? Quando o professor fala, por exemplo, dos dirigentes negros no futebol, dos técnicos negros no futebol, né? Eu me lembro de uma fala que eu ouvi da professora Sueli Carneiro, né, que os negros estão ficando raros no futebol. Até os atletas, né, estão ficando cada vez mais raros no futebol. Então, é um processo de apagamento dessas digitais. E em outras culturas, né, em outras manifestações, não sei se o professor Denis e a professora Adriana concordam comigo, mas até no carnaval, né, fica evidente o apagamento dessa digital. Então, eu acredito que a estrutura do jornalismo também ainda falta muito, porque os donos, os empresários da comunicação, maioria, não poderia dizer a maioria absoluta, mas a maioria são brancos, né? E será que eles têm a mesma visão que o jornalista negro tem daquela realidade que nós passamos, daquela realidade que nós vivemos? Então, eu acho que um caminho também seria para a educação, como disse a professora, uma reforma curricular, e eu acho que o caminho também passa pelos cursos de comunicação, né? E, enfim, mais pretos e pretas nas redações, o olhar vai ser diferente. Os resultados serão diferentes. Então, assim eu penso. Obrigado, Ayrton. Quinto, eu que te agradeço pela presença, contribuição. Denis, Adriana, foi um evento fantástico. Estou muito feliz que a gente trouxe esse tema para os Pitocs e agradeço demais a presença de vocês aqui. Tá bom? Obrigado também a quem veio nos assistir, obrigado a quem vai nos assistir pelo YouTube. Se você gostar desse conteúdo, por favor, compartilhe, dê o seu like para que mais pessoas possam ter acesso a tudo que foi exposto aqui pelos nossos convidados. Então, grande abraço a todos e até o próximo evento.